A acústica a gente sempre trabalha com dois lados dela, tá? O primeiro lado é você vendo o conforto da pessoa dentro do ambiente utilizado para veiculação de som, entendeu? Então, esse é um dos focos. É o foco quando você está dentro do ambiente onde é um teatro, um auditório, uma sala de concerto, uma sala de aula, um estúdio de gravação, uma técnica de mixagem, uma técnica de masterização. Tudo isso daí é um tipo. Outro tipo parecido, mas onde o ambiente não é usado para música, é o conforto acústico dentro de ambientes normais. Então, a habitação, quando você está dentro da habitação, você tem que ter habitação que tenha pouco ruído, para estar confortável e assim por diante. Hospitais e todas essas coisas interno do ambiente. E aí você tem a acústica externa, que é a acústica de contenção de ruído ambiental, que é a acústica que mais dão aqui no Brasil, que é a acústica mais voltada aqui no Brasil, que é ruído de máquina, para você controlar ruído de máquina. Então, a válvula de escape de gás de maquinário causa ruído. Então, tem uma parte da acústica que toma conta de ruído de válvula de escape de máquina. Os registros de dutos, tanto de fluido quanto de fluido gasoso, quanto de fluido líquido, causam ruído. Então, tem toda uma parte da acústica que toma conta da propagação, da geração e da propagação desse ruído, da contenção, né? Da geração e da contenção da propagação. Porque tudo isso daí gera ruído. Transformador de subestação causa ruído. A gente já trabalhei máquina junto de com ar-condicionado também. Máquina de ar-condicionado causa ruído, de tem umas que grande são porte. muito ruidosas, né? De grande porte. São. Uma das maiores coisas que a gente tem quando a gente vai fazer um auditório de acústica é a escolha do ar-condicionado lá dentro. Normalmente o pessoal do ar-condicionado vira e fala: eu quero um ar-condicionado X central enorme, para lá. Por quê? Porque é mais barato, é uma máquina só, a gente faz só uma manutenção, tá. Aí você vai calcular o nível de ruído que vem do ventilador até a primeira boca, porque na verdade você calcula o percurso inteiro, né, do ruído. Sim. Quando a gente faz um projeto de um auditório, você pega para fazer o cálculo do ruído, para saber quanto vai gerar de ruído interno da sala devido à ventilação, né? Ao ar-condicionado, você pega a máquina que mais faz ruído ali, que é o ventilador, calcula o nível de potência acústica na boca do ventilador e leva esse nível, leva esse nível de potência e todas as perdas que ele tem dentro do duto até a hora de chegar na boca. E a boca incrementa o nível de pressão sonora, porque ele tem uma potência própria devido ao fluxo de ar. Então você calcula todo esse percurso e calcula o nível de ruído no banco mais próximo da primeira boca, mais próxima. Esse aí é o ruído que você vai ter, o ruído máximo que você vai ter lá dentro, devido ao ventilador. E quase 100% das vezes, se você não tem um plenum é um ambiente que você monta, no qual você absorve energia acústica do ventilador. É um ambiente, que nem um ressonador, só que é um ressonador feito para absorver o ruído do ventilador. Você calcula ele, o tamanho dele, quanto de matéria barreira ali, né, para ele. Normalmente é uma caixa enorme, né? Um trapézio enorme, onde a entrada de ar vem por baixo e a saída é por cima. Você não tem visão direta da entrada e da saída de ar. Então você não tem passagem direta de som de um duto ao outro. O som entra nesse plenum, se dissipa, é absorvido num material fonoabsorvente e sai pelo outro lado. Principalmente baixa frequência. Você monta ele para absorver baixa frequência. Porque o ventilador normalmente tem umas frequências em 150 Hz das pás, devido às pás também. Pronto, eu já vou para minha primeira pergunta. Como é que eu resolvo esses 60 Hz do meu ladinho aqui? Que é bom para dormir, dá um soninho isso aqui. À noite é ótimo, mas para fazer live, para fazer qualquer outra coisa é terrível. Então, tem a gente vai para a primeira. Isso? Tem solução, e solução
que não é fora do comum e não é cara. A Eu solução vou até mais anotar, comum, peraí. solução mais comum que a gente faz é a solução com os coxins. Só que o coxim, como é que a gente parte disso daí? A máquina tem que estar apoiada em uma superfície quase otimal, digamos. Qual é a Uhum. superfície otimal perfeita? É um banco de concreto de 10 metros de altura, né? De 2, não digo 10, mas uns 2, 3 metros de altura por área infinita. Isso não existe. É um chão de fábrica. Chão de fábrica de prensa, né? Que tem aquelas Sim. prensa mecânica de 2 toneladas. É um chão desse de fábrica. Então isso não existe. Então o que você pode fazer é reduzir isso. Então, ou chegar mais próximo disso. Onde é mais próximo disso? Coloca a máquina não em uma laje, não coloca a máquina numa laje, não coloca a máquina em nenhum lugar desse. Se é uma casa, você coloca ela no chão, entendeu? Nem no telhado lá em cima e nem em nenhuma laje apoiada em nenhuma varanda, em lugar nenhum. Põe ela no chão, lá no chão, longe, entendeu? Boa. E ali você pode colocar um isolador elastomérico. Aí, de isolador elastomérico, o que é isso? É um material resiliente que, devido ao peso digamos que você vai ter que colocar um assoalho embaixo também, ou diretamente ligado nos pezinhos dele. Devido ao peso é um sistema massa-mola. Tudo em acústica é sistema massa-mola, inclusive a caixa acústica. A gente pensa em Uhum. caixa acústica como volume, né? A gente sempre repassa isso daí para sistema massa-mola. Sistema massa-mola é aquele sistema que você tem uma mola com um fator K, né? É o coeficiente de elasticidade da mola, né? E você tem uma massa presa embaixo dela. Então, se você pega essa massa e estica a massa e solta, a massa vai ficar oscilando devido à massa e mola em uma frequência. E aí você tem uma Sim. fórmula. Se eu não me engano, é FE M. Tem uma. Eu esqueci a fórmula agora, não lembro, faz tempo que eu não uso, mas tudo bem, tem uma Imagina. fórmula. Frequência igual. A frequência é função da massa e do K. Tá? E aí você vai ter uma frequência natural. Essa frequência natural é aquilo que a gente chama da. É a frequência de oscilação do sistema. Então, se você pegar esse sistema que está em parado, né? Que está sozinho, sem mexer, e você aplica nele um estímulo, ou seja, você soltou o peso de Uhum. uma certa altura, ele vai entrar em oscilação numa frequência natural, que é só dele. Se você mudar a mola, ou se você naquela mola colocar uma massa diferente, a frequência muda, porque a frequência é função da massa e da mola. É uma Então, frequência que tudo. ressoa nele. Seria isso. Exatamente, ele vai ficar variando naquela Ok. frequência, né? Uhum. E a gente tem o gráfico, né? Que você tem a forma é sempre senoidal, né? Do movimento. Uhum. O movimento é sempre circular, tem no gráfico polar, né? Você tem o movimento circular anti-horário, você tem o ômega, que é a frequência angular, que é a velocidade angular do movimento, e o ômega está ligado à frequência por K, é um outro K, entendeu? Então, você tem todas essas fórmulas que a gente tem em apresentações em livros, isso daí e que vem da física. É física, Sim, é pura física física. pura, né? Não muda nada, entendeu? Então, Agora, para você você. falou isso pro cara que vai botar no chão. Agora, por exemplo, eu do Isso. quarto andar, o que, que eu faço? Nossa, no quarto andar, você senta e chora. O Sérgio está perguntando se isso seria um sistema de suspensão por mola. Também. Seria isso, Também. né? Sim, 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 sim. O sistema de suspensão por mola é calculado desse jeito. Você tem a frequência Perfeito. de ressonância do sistema, devido a uma massa que tem em cima dele, a característica da mola embaixo, que, na verdade, mola a gente usa quando é um sistema muito pesado. Por exemplo, você vai fazer uma coisa, tá, não sei o quê, e aí vai fazer isso daí.
vai colocar todo um estúdio em cima disso, entendeu? Vai colocar viga em I, vai fazer toda uma Sim. estrutura, que ela pesa 2, 3 toneladas. Aí você tem que dividir as 2, 3 toneladas na quantidade de apoio que você vai querer. Aí você tem que usar mola, né? Porque é a única coisa que vai suportar ali dentro. Qual é o modo correto de instalar o drywall? Já tem gente Então, perguntando aqui. tem. A Você parede tem que pode ter ver, quantas camadas para ter um bom quando você isolamento? puxa uma. Eu vou fazer a parede mais simples possível, tá? Que é 2 chapas com um material no meio. Na verdade, normalmente a gente coloca 2 chapas por lado, tá? E você normalmente muda a tipologia de placa. Porque o que é acústica, como é que funciona a acústica? Você tem um material que tem uma certa densidade, tá? Ele tem certo peso específico. Digamos o drywall. O drywall, normalmente, a chapa de drywall tem 900 kg por metro cúbico, tá? De densidade. Drywall standard, o ST, placa ST de 12,5 milímetros. Essa aí tem 900 kg por metro cúbico. No Brasil, você quase que único, exclusivamente, encontra esse. Não tem outro. É muito difícil encontrar os outros. Na Alemanha e na Europa e nos Estados Unidos, você tem, no mínimo, com a mesma espessura, 4 tipos de densidade diferente. Olha. Além disso, você tem espessuras diferentes com mais densidades diferentes. Para que serve isso? É a mesma coisa do vidro, para qualquer estrutura, qualquer parede de isolamento. Se você tem uma chapa que tem uma certa frequência, tem uma certa densidade, essa chapa, se você pega ela e você dá uma porrada nela, ela vai ter uma frequência natural dela. Ela é um sistema massa-mola por si próprio, entendeu? Ela tem um modo de vibração. Não um, tem vários, tá? Então, mas ela tem um modo maior, natural, principal. Esse modo maior natural principal causa nela um vale na curva de isolamento. Então, por exemplo, você pega uma chapa de drywall simples, ela vai ter um vale na curva, que eu não lembro qual que é, mas gira em torno aí de uns 400, 500 Hz. Então ela tem um vale ali. Ou seja, se eu tenho, e é a frequência da voz, 500 Hz é a frequência de médio da voz, Sim. entendeu? Que é aquele que você ouve quando você está falando de uma parede para outra, você ouve o do pessoal falando, é isso daí. É os 400, 500 Hz ali. E ela tem um vale. Então, se você pega 2 chapas iguais, uma contra a outra, ou soma 2 chapas iguais dessa, as duas vão ter o vale em 400 Hz. Entendi. Então, elas vão ter o mesmo vale, elas não vão isolar ali, nunca vai isolar. Você pode colocar 25 chapas, uma depois da outra. O vale, ao invés de chegar a menos 60 dB de isolamento, vai chegar a menos 30 dB de isolamento. Mas, meu, é menos 30 dB do outro que é quase isolamento da parede, entendeu? Uma parede de drywall normal, de 2 chapas com duas, mais o vão no meio com material filme absorvente, chega em torno dos 43, 50 dB se ela for muito bem feita, entendeu? Isola 50 dBs. É um bom isolamento. Para voz, de repente, para tocar um instrumento de sopro que não seja tão alto, né? Dá para fazer. Não dá pra fazer com uma bateria. Não isola nada com uma Sim. bateria. Entendeu? Bateria Aí dá teria que ser 100. duas placas Aí diferentes, você seria pode. isso? Isso. Aí o que, que você faz? Eu normalmente uso placa de 12,5 ST e placa da Eternit de 6 milímetros. Que ela tem uma densidade maior. Então o vale dela é em outro lugar. Então ela meio que deixa a curva de isolamento reta. Entendeu? Além disso, você tem que dessolidarizar as duas. Então, entre as duas, você coloca material resiliente. Qual material resiliente? Qualquer tipo de cola gomosa, Uhum. silicone. Tem aquele green glue que eles vendem, que é um tiro na orelha aquilo lá. O potinho custa acho que US$ 250 o negócio. É uma loucura. Cara, dá para fazer com qualquer outro tipo de material resiliente. Você pega aquele silicone transparente, o mais molinho,
serve aquilo lá, entendeu? É só colocar umas Aquela gotinhas pistola lá, normal de silicone mesmo. vai fazendo umas bolinhas em cima da placa e pum, bate uma placa na outra, entendeu? Outra coisa que precisa fazer, você precisa desfalsar uma placa da outra. Tudo isso que eu tô falando tá dentro do manual de montagem da Knauf. Acho que ninguém leu um manual de montagem da Knauf. Vê muita gente usando Pink Noise para fazer avaliações acústicas. Qual a sua opinião sobre o uso do MLS ou do SWIP?